Questão 2. Tá. Beleza. Definitivamente eu não consigo fazer a transmissão para lá para o YouTube. Eu estou gravando a aula e desisto de usar, porque é muito chato isso. Toda vez que eu faço é o mesmo problema. Tá, então vamos lá. Um elétron colide elasticamente com um segundo elétron, inicialmente em repouso, e após a colisão, os raios de suas trajetórias são R1 e R2. As trajetórias são perpendiculares a um campo magnético uniforme de módulo B. Determine a energia do elétron incidente. Então, beleza. Vou pegar o enunciado dele aqui, é a página 173. 173. Nessa questão em particular, a gente tem que lembrar algumas coisas lá de física 1, que é, por exemplo, ele fala que o elétron colide elasticamente com o segundo elétron, né? Então, quando a gente fala de colisão elástica, a gente tem a conservação de alguma coisa. Vocês lembram do que eu estou falando? Pessoal, se vocês não me responderem, eu vou ficar nas cegas aqui e não vou estar sabendo. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não estou ouvindo vocês. Deixa eu ver aqui qual. O problema sou eu que não estou ouvindo. Então, peraí. Ah, tá. Já sei qual é o problema aqui. Tá bom. Podem falar agora que eu estou ouvindo vocês, tá? Falei que é melhor o senhor lembrar, professor. Ah, tá bom. Eu não estava ouvindo vocês, então eu realmente não sabia o que vocês estavam falando. Então, como ele fala de colisões elásticas, a gente está falando de momento linear, de energia cinética, né? Então, no caso de colisões elásticas, você tem a conservação da energia cinética, né? Então, a energia cinética antes da colisão, então nós temos duas situações. Nós temos antes da colisão e nós temos depois da colisão. Então, antes da colisão, você tem dois elétrons, então eu vou chamar aqui elétron 1, ele tem a sua massa e uma velocidade inicial, né? Vou chamar V1 inicial, e o elétron 2 tem a sua massa e tem a sua velocidade 2 inicial. E aí, esse sistema antes, ele vai ter uma energia cinética, que é a energia cinética do primeiro elétron, mais a energia cinética do segundo elétron. Então, seria meio de M1 V1i ao quadrado, mais meio de M2 V2i ao quadrado. Tudo isso que eu coloquei é antes da colisão. Depois da colisão, você continua tendo os dois elétrons, então você tem o elétron 1 e o elétron 2, e o elétron 1 ele continua tendo a mesma massa, mas agora ele tem uma velocidade 1, vou chamar de velocidade final, que é depois da colisão, e o elétron 2 ele tem a sua massa 2 e a velocidade 2 depois da colisão.
Tudo bem até aqui? E, de novo, esse sistema, então, vou chamar aqui de inicial, né? Então, inicial, inicial. E aqui eu vou ter uma final, que é a energia cinética. Então, vai ter a energia cinética 1 final do primeiro elétron e a energia cinética final do segundo elétron. Então, aqui ficaria meio de M1 V1F ao quadrado mais meio de M2 V2F ao quadrado. Tudo bem até aqui, pessoal, com relação a essas definições? Tudo bem. Sim. Então, perfeito. Então, agora que a gente sabe isso, a gente pode escrever nesse primeiro momento, né? O quê? Deixa eu só selecionar essa parte aqui, porque eu não quero que fique junto com o enunciado. Perfeito. Então, o que que a gente tem, né? A gente tem aqui, nesse caso, o seguinte. Nós vamos ter, então, que a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final, mas a gente tem que observar que um elétron colide elasticamente com o segundo elétron em repouso. Então, esse segundo elétron aqui, ele tem sua velocidade inicial igual a zero. Após a colisão, os raios de suas trajetórias são R1 e R2. As trajetórias são perpendiculares ao campo magnético de módulo B. Então, o que eu tenho antes da energia cinética? Essencialmente, a única energia cinética que eu tenho é a energia cinética do primeiro elétron, que tem a velocidade 1 inicial ao quadrado. E no outro caso, eu tenho a energia cinética do primeiro elétron com a sua velocidade final e a energia cinética do segundo elétron com a sua velocidade final também. E ele fala que as trajetórias, bem, após a colisão, os raios de suas trajetórias são R1 e R2. A gente tem que lembrar, tá, que como a gente está falando de forças magnéticas e que o campo ele é perpendicular à trajetória, então a gente vai usar um resultado que nós apresentamos na nossa videoaula, que é justamente aquela expressão da velocidade em função do raio em função da velocidade, da massa, da carga da partícula e do campo elétrico. Então lá o que eu mostrei para vocês na aula foi que, vou colocar até na cor vermelha, porque a gente está lembrando, o raio da trajetória ele é mv sobre a carga vezes o campo. Tudo bem? Então, essa equação ela vem quando você estuda o movimento de uma partícula carregada em um campo uniforme e a partícula entra com um ângulo de 90 graus. Tudo bem até aqui ou alguma dúvida? Pessoal? Tudo bem, professor. Então, perfeito. Então, a partir dessa equação, eu consigo relacionar a velocidade do elétron com o raio da trajetória. E o que ele quer saber, né? Ele quer encontrar a energia do elétron incidente. Então, ele quer que você ache exatamente esse valor aqui, tá? Que é quanto de energia ele chega. Por quê? Porque eu não conheço nenhuma informação a respeito da velocidade inicial dele. Eu só conheço o que tem depois da colisão. Então, veja que essa velocidade 1 que aparece aqui e essa velocidade 2, eu posso escrever cada uma delas usando essa fórmula, porque cada um vai ter um raio de uma trajetória com um certo raio. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui, né? Eu apagar esta. Então, para o primeiro elétron, então, vou chamar de elétron 1, antes da colisão. Antes da colisão, ele tem a sua energia cinética 1 e ela é dada por meio de M1 V1 inicial ao quadrado, e é justamente isso que a gente está querendo encontrar. O elétron 1, depois da colisão, o que a gente tem? Ele tem
uma energia cinética 1 final, que é dado por meio de m1, velocidade 1 final ao quadrado. Porém, se nós lembrarmos aqui da expressão do raio, a gente pode escrever essa velocidade em função desse raio. Como? Aqui, isolando a velocidade, a gente vai encontrar que a velocidade vai ser o raio da trajetória, a carga do elétron, o campo magnético, dividido pela massa da partícula. Ok? Então, usando essa informação aqui em cima, eu vou encontrar que essa velocidade, depois da colisão para o elétron 1, ela vai ser dada por essa expressão. Raio, carga, campo, dividido pela massa 1, elevado ao quadrado. Como o elétron 1 tem uma trajetória 1, então a gente coloca o 1 aqui. Tudo bem até aqui, gente? O que foi que eu fiz? Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Então, agora a gente pode calcular o quê? Agora a gente vai escrever as mesmas equações, só que para o elétron 2, tá bom? Eu vou apagar aqui do lado. Para o elétron 2, eu vou usar outra cor, vou usar a cor azul. Então, para o elétron 2, antes da colisão, o que a gente tem? A energia cinética dele inicial é zero, porque a sua velocidade inicial é zero. Ele está em repouso. Tudo bem? Agora, para o elétron 2, depois da colisão, a gente vai ter que ele vai ter uma energia cinética final dada por meio de m2 v2 final ao quadrado, e usando aquela informação da velocidade em função do campo magnético, da carga e do raio da trajetória, eu vou ter m2 e aqui vai ficar r2 EB sobre m2 ao quadrado. Tudo bem? Simplificando mais aqui ainda, eu ficaria com a seguinte equação: r2 ao quadrado, e ao quadrado, b ao quadrado, sobre 2m2. Então, essa é a energia cinética da segunda partícula. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, tá bom. Então, o que a gente pode fazer agora, né? A gente pode agora usar as duas equações, tanto a que está em azul quanto a que está em vermelho, e levar em consideração o fato de que a colisão ela é elástica. Como a colisão é elástica, a energia cinética do sistema se conserva. Então, a soma da energia antes da colisão tem que ser igual à soma da energia depois da colisão. E é exatamente o que a gente vai fazer, tá bom? Então, vou usar aqui, vou voltar para a cor preta. Então, a gente vai ter o seguinte, que a energia cinética antes da colisão vai ser a energia cinética do primeiro elétron mais a energia cinética do segundo elétron. E isso vai ser igual à energia cinética do primeiro elétron depois da colisão mais a energia cinética do segundo elétron depois da colisão. Eu estou usando a letra K para indicar energia cinética, mas você pode colocar energia cinética assim, tá bom? É só uma escolha que eu estou fazendo. Então, antes nós vimos que, vou voltar para as cores para vocês lembrarem o que a gente usou, né? Então, justamente esse era o cara que a gente estava procurando, mas em azul, né? Que a gente viu que era zero, igual a energia cinética depois da colisão. Então, para esse cara daqui, nós vamos encontrar que era R1 ao quadrado, carga do elétron ao quadrado, campo magnético ao quadrado, dividido por 2m1. Tudo bem? Mas eu volto para o azul de novo. R2 ao quadrado, carga do elétron ao quadrado, campo magnético ao quadrado, dividido por 2m2. Então agora, pessoal, eu posso finalmente encontrar o que eu estou procurando, que é justamente a energia do elétron incidente. Quer dizer que eu vou encontrar justamente a energia cinética inicial. Então, essa energia cinética inicial do primeiro elétron, ela vai ser igual a quem? A esse termo que está do lado direito.
Observem que tanto na equação em vermelho quanto na equação em azul, eu tenho termos que são equivalentes, são similares, posso colocar em evidência. Por quê? A carga do elétron é a mesma para os dois, o campo magnético é o mesmo para os dois, a massa é o mesmo para os dois. Então, aqui, olha, eu posso colocar dessa forma. Meio de E ao quadrado B ao quadrado sobre M ao quadrado. Coloquei em evidência esse termo, esse, a mesma coisa aqui. E isso vai sobrar para a gente quem? Aí eu vou deixar na cor vermelho para vocês identificarem quem foi que veio de cada um pedaço. Então, o raio da trajetória do primeiro elétron e o raio da trajetória do segundo elétron. Tudo bem? Então, aqui você tem a expressão para determinar a energia cinética do elétron incidente. Você vai precisar conhecer o valor da carga, você vai precisar conhecer o valor do campo magnético, você vai precisar conhecer a massa do elétron e, claro, os valores dos raios das trajetórias. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Querem que eu explique alguma parte novamente? O ponto-chave dessa questão, tá, gente, é vocês saberem identificar o seguinte:
Professor, se pudesse, eu queria que o senhor explicasse mais uma vez essa seção 22.4. Olha, eu fiquei com dúvida praticamente nela toda, assim, desde o início. Ok.
Certo. Tudo bem.
Sim, sim. Ok. Sim, sim. Deu mais uma luz. O professor já acabou sua aula? Ah, entendi. Sim.
Professor? Não Essa é a aguento mais. Professor, então você é 6 listas? Ela está marcada para o dia 28, professor. 28. Professor, o senhor já corrigiu as listas anteriores? Boa sorte corrigir tudo isso de lista. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Tchau, Professor? obrigada. Tchau, tchau, professor. Bom final de semana. Professor Tito. Ah, tá. Depois da terça-feira, né, que você vai entrar com a gente, e a gente tiver alguma dúvida durante a semana, a gente pode entrar em contato com o senhor? Porque no caso da monitoria é só dia de segunda, né? Ah, tá. Tudo bem, então. Obrigada. Tchau, tchau. Ainda pode pegar a lista atrasada? Quem não entregou na data, pode entregar atrasado a lista? Entendi, professor. Obrigado.